Boa noite, amados irmãos e amigos. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer tê-los aqui nessa noite, quando vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E como aprendemos na palavra dada no domingo passado, nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso te convido agora a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de 146. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Você pode também pegar a sua Bíblia aí e me acompanhar, ou ler aí na telinha onde vai aparecer o versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Oh, que bênção que nós temos essa oportunidade, né, irmãos, de louvarmos a Deus durante a nossa vida. Então, esse é um privilégio para nós. Aproveite para adorá-lo enquanto você respira. Aproveite para engrandecê-lo. E assim ele vai ficar muito satisfeito e vai ficar muito honrado e vai ser exaltado pelos louvores do seu povo. Antes de passar a palavra para o ministério de louvor, nós vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus, por esse momento tão agradável, onde nós podemos com liberdade ler a tua palavra, ó Pai, orar e também louvar o teu nome e ouvir uma palavra sem sermos perseguidos ou cerceados por isso. Rogo agora que vamos apresentar ante ao teu trono de graça, no teu altar, os louvores que a ti são dignos. Que o Senhor abençoe o ministério de louvor, para que sejam, Senhor, instrumentos nas mãos do teu Espírito para apresentar a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Pois assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos louvar a Deus? Vamos fazer isso com alegria? Então, com a palavra, o Ministério de Louvor da Igreja Shalom, que vai estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém?
minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Deus, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Deus, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Eterno. Ao Deus eterno. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor, o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, quem venceu por nós lá na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor, o sol da justiça.
exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, reina de glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, reina de glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Canta! Canta aleluia, reina de glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, reina de glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar a Deus. Que Deus receba os louvores entoados para a sua honra e para a sua glória. Como eu tenho dito, o culto ele é todo voltado para Cristo. É um culto cristológico. E agora nós vamos passar por um momento que também é culto, que também é adoração, que é a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E antes de falar mais propriamente sobre isso, eu gostaria de ler um texto lindíssimo que se encontra aí no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, no verso 3, que diz assim, eu vou ler na minha Bíblia, você pode acompanhar aí na tela, né? Ou, como eu disse antes, ler na sua Bíblia. Diz assim, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Sabe o que mais me impressiona aqui, o que eu admiro mais aqui, não é o fato de ele ter dado uma grande soma de dinheiro para a casa de Deus, mas era pelo amor que ele tinha pela casa de Deus. E hoje, eu e você somos casa de Deus, formamos a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo se congrega, e a Igreja de Cristo tem compromissos, e esses compromissos, eles são honrados, eles são efetuados através dos dízimos e das ofertas que nós entregamos a Ele, entregamos, né, nas mãos daqueles que são responsáveis por essa administração. Então, se você quer fazer isso por amor, não é por obrigação, é porque da mesma forma que Davi ama fazer isso em prol da igreja, Deus também ama em receber, porque sabe que é de boa vontade, sabe que é por alegria e sabe que é por amor. Porque na igreja, o que você não fizer por amor, você não vai fazer de outra forma. Então, se você quiser entregar o seu dízimo, fazer a sua oferta, você pode fazê-lo através desta conta que está aparecendo aí na tela agora. Agora, faça isso com amor, faça isso com alegria, porque Deus só aceita assim. Amém? Vamos orar? Paizinho Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Entregamos nas tuas boas mãos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que são usadas para suprir a necessidade do teu povo,
e para cumprir com os compromissos que a tua igreja tem assumido em prol do teu reino. Assim, rogamos que o Senhor multiplique, a fim de que não haja falta, Senhor, para honrar aquilo que nós precisamos honrar. Também peço que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por dificuldades e por necessidades, por aqueles que estão desempregados, e que a igreja possa aplicar esses recursos no socorro a esses irmãos. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. E dando continuidade ao nosso culto de adoração, nós vamos agora passar para um momento muito especial, assim como toda parte do culto é especial. Mas vamos passar para aquele momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. E nós vamos dar sequência à pregação de domingo passado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 4, verso 33. Atos 4, 33. Eu vou ler aqui, e você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aí na tela. Diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Senhor, fala ao nosso coração agora, Pai, nesse momento. Ó Deus, que o Teu Espírito venha sobre nós e que esteja trazendo entendimento, iluminação, ó Pai, e a compreensão das Escrituras. Usa-me como Teu veículo, Espírito Santo, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Nós vimos no domingo passado a primeira parte do culto da igreja cristã primitiva. Como ela acontecia. Como que era essa adoração. E nós vimos que o foco da adoração da igreja era a vida, era aquilo que o Senhor Jesus ensinou, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a promessa de sua segunda vinda para buscar a igreja. E com base nesse foco, eles começavam o culto com o que nós chamamos hoje de Santa Ceia, e eles chamavam da Ceia do Senhor ou do partir do pão. E eles começavam ali o seu culto com essa parte de adoração, e depois eles cantavam hinos, cantavam os salmos, cantavam os seus cânticos espirituais, quer na língua deles, quer em outras línguas, e tinha as interpretações. Eles faziam as suas orações, levantavam as suas mãos ao Senhor em adoração, e faziam isso também com alegria. Algumas orações eram em línguas, porque sabemos que a oração em línguas não é para a igreja, é para Deus, é uma adoração, mas que deve ser exercida na igreja desde que haja interpretação, e que a igreja tinha todo aquele processo, né, de adorar a Deus. E nós vimos que a igreja, ela baseava a sua adoração em dois pilares. O primeiro pilar se encontra aí no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24, que diz que Deus é Espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E um outro princípio que o apóstolo Paulo absorveu, porque aprendeu lá na igreja de Jerusalém, está aí na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso 40, que diz: tudo seja feito com ordem e decência. Com base nesses princípios, o que acontecia? O Senhor Jesus manifestava a sua presença através de uma grande alegria e de grandes manifestações
que aconteciam na adoração e, vamos ver aqui, também na pregação. E por isso, essa segunda parte que nós vamos abordar aqui sobre a mensagem, nós vamos ver que mensagem era essa. Quem falava? Qual era o conteúdo dessa mensagem? Qual a duração dessa mensagem que era passada? O que provocava nos ouvintes originais aquela mensagem que vinha com tão grande poder da parte de Deus? E nós sabemos, desde já, que assim como a adoração era em espírito, a mensagem também teria que ser em espírito. O que provocava isso? Como que era essa mensagem? Era diferente de hoje? Como é que era feito? Como é que as coisas aconteciam? Tinha só uma mensagem no culto ou tinha várias mensagens? Bom, nós vamos ver isso agora. O tema é o mesmo tema de domingo passado, o culto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas o tópico é diferente. É a mensagem de uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso nós vamos ver que aqueles homens que com grande poder e com grande graça davam testemunho do Senhor Jesus. E essa palavra poder aqui é a palavra dinamis, é a palavra dinamite explosiva, ou seja, não era uma coisa fria. Os apóstolos, eles eram explosivos na mensagem que passavam, eles eram coerentes, reverentes e firmes naquilo que falavam acerca de Cristo. E eu quero começar como terminei no domingo passado. Eu quero começar lendo aquilo que John Stott disse a respeito da pregação e da adoração. Você vai poder também acompanhar aí na tela do seu computador ou do seu smart, que diz assim: a palavra e a adoração pertencem indissoluvelmente uma à outra. Toda adoração é uma resposta inteligente e amável à revelação de Deus, porque é a adoração do seu nome. Portanto, a adoração aceitável é impossível sem a pregação. Pregar é tornar conhecido o nome de Deus, e adorar é louvar o nome do Senhor sobre o qual fomos informados. Ao invés de ser uma intrusão alienígena, ser uma intrusão alienígena à adoração, o ler e o pregar a palavra são realmente indispensáveis à adoração. Desculpa aqui alguma falhazinha, mas é natural. Aconteceria se eu tivesse também lá no púlpito da Shalom. Agora, nós temos também outra definição que, assim como a de John Stott, que foi baseada em vários textos das Escrituras, a Confissão de Fé de Westminster também tem uma definição para isso. E também embasado não só nesse texto do verso 33 do capítulo 4 de Atos, mas tem também em vários outros textos da Bíblia. E isso está aí, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21 do culto religioso do domingo, em sua quinta anotação, que diz o seguinte: faz parte do culto a leitura das Escrituras, com santo temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Então, nós não podemos dissociar
a adoração, a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas e a pregação. Elas andam de mão juntas. Agora, nós precisamos esclarecer o termo mensagem. Qualificar que tipo de mensagem era aquela que os ouvintes originais estavam recebendo. Mensagem essa que era pregada tanto no templo como de casa em casa ou em qualquer lugar onde as pessoas se encontravam, até no ar livre. Então nós precisamos definir isso. E a primeira menção da palavra pregação que nós podemos incorporar aí nesse tema mensagem, o que significa mensagem, quem primeiro usou na Bíblia foi João Batista. E se você puder ler aí na sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, ele usa essa palavra. Ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque é este o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A palavra pregar, ou pregando, é a palavra querissô, ou também conhecida e divulgada pelos pastores como a palavra querigma, que engloba o pregar, ou pregando, ou a pregação. Era uma palavra que apontava para a transmissão de algo importante. E a igreja cristã primitiva, ela associou essa palavra às verdades bíblicas, ou seja, o querigma, o querissô, o pregando, era uma palavra que era exposta baseada nos textos do Velho Testamento. Naquela época, a Bíblia que existia era o Velho Testamento. E toda pregação, todo querigma, tinha que conter uma mensagem, um referencial ao Velho Testamento. Então, o querigma era uma exposição da Escritura do Velho Testamento sobre verdades que apontavam para Cristo. Ou seja, é o que nós chamamos hoje de sermão expositivo, um tipo de mensagem que exige conhecimento da Bíblia. Você não consegue pregar um sermão expositivo se você não conhece a Bíblia. E nós percebemos aqui que João Batista ele está citando Isaías capítulo 40, verso 3, da voz que clama no deserto, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Ou seja, ele está fazendo isso. Aqui em Atos, no capítulo 8, verso 20 e verso 22, há uma referência ao apóstolo Paulo, que logo a sua conversão, ele que era uma pessoa que conhecia muito bem o Velho Testamento e tinha condição de pregar um sermão expositivo, diz aqui que logo assim que ele se converte, diz, e logo pregava, querissô, querigma, nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Saulo, porém, e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Agora, olha o texto seguinte: demonstrando, evidentemente, através das Escrituras Sagradas, que Jesus é o Cristo. Ou seja, Paulo inicia sua carreira de pregador como sendo um pregador
expositivo. A mesma coisa acontece em Atos, capítulo 20, verso 7, verso 11 e o verso 25 até o verso 27, que diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, de iniciar a adoração, que Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os, ou seja, que ele pregava-o, e prolongou a sua pregação até meia-noite. Teve gente que estava assistindo da janela, caiu, deu dado como morto. Paulo foi lá, orou. Um jovem chamado, acho que se não me engano, Eutico, ressuscitou. E aí eles subiram. E o texto continua dizendo: subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Ou seja, já responde a uma pergunta: quanto tempo durava o sermão? Depende do espírito. Dr. Russell Shedd disse que quando ele era criança, em que ele estava na Escócia, os pais deles foram para a reunião de oração na sexta-feira e eles começaram a orar e o pastor começou a pregar e houve uma ação de Deus tão poderosa, assim como aconteceu aqui, e quando eles terminaram a reunião de oração, que eles foram para casa, já era domingo de manhã, na hora da escola dominical. Olha só que coisa extraordinária. Então, o tempo está nas mãos de Deus, está nas mãos do Espírito. E Paulo, ele também ainda em Atos 20, ele reúne os presbíteros e ele fala assim: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando, querigma, ou que ele sou, o reino, não me vereis mais. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar, ou seja, jamais deixei de expor, seria a tradução, todo o desígnio de Deus, ou seja, tudo aquilo que estava nas Escrituras. Repara que essa era a forma, a pregação expositiva, à luz dos textos bíblicos. Paulo diz a Timóteo, aquele pregador jovem, aquele pastor novo, ele diz lá em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Qual era a forma de fazer isso? À luz das Escrituras. O sermão precisa ser bem preparado, bem estudado e bem transmitido. Ele precisa ser acompanhado da unção do Espírito Santo. Precisa ser acompanhado desse poder explosivo, desse dinamis, dessa alegria de pregar e dessa convicção para que as pessoas entendam que quem está falando ali não é o pastor A, B ou C, mas é o Senhor Jesus através dele. O sermão tem que ter esse fogo do Espírito. Eu me lembro que o meu professor de homilética é a arte da pregação, é o doutor reverendo Otton Guarnaz Dourado. Ele, numa das aulas, ele disse o seguinte: meu filho, coloque fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. E é isso mesmo. Há muita pregação, água com açúcar por aí, irmãos. Há muito grito, muito pulo, muito aleluia, muito glória, mas palavra mesmo que é bom, nada. Agora, infelizmente, muitas palavras que são pregadas no Espírito, elas são ignoradas. Agora, o que pode ocorrer numa pregação onde a unção de Deus está presente? Eu não sei se você já leu o livro de Atos. Se você não leu, você deveria ler. Mas um sermão que tinha fogo,
e que produziu um poder explosivo, dinamitou o coração das pessoas, foi de Filipe, né, que está registrado aí em Atos, capítulo 8, versos 5 e verso 7, que diz: então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava, que ele sou, a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os coxos eram curados. Ou seja, não é que ele parava o sermão para orar, não. Enquanto ele pregava, as pessoas eram curadas. Olha, muita gente pode ser alvo de cura, de milagres e transformações através da pregação, porque a palavra pregada cura. Cura a alma e cura o corpo. Eu lembro que, quando eu era pastor auxiliar do reverendo Augusto Nicodemos, na primeira igreja presbiteriana do Recife, nós recebemos o pastor, o reverendo Erlo Stigan, que era pastor de uma igreja chamada Quatzabanto, que em Zulu significa lugar onde as pessoas são ajudadas, fica na África do Sul. Deus trouxe um avivamento sobre eles em 1966, que até hoje dura. E o que acontecia? Enquanto eles pregavam as palavras, milagres extraordinários aconteciam. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos e coxos voltavam a andar. Chegou a tal ponto que as pessoas, antes de levarem os seus mortos para serem sepultados, levavam para a igreja e muitos deles ressuscitavam. E era um homem de Deus, eu ouvi a sua pregação, uma pregação extraordinária, uma pregação poderosa. Geralmente, queridos, esse tipo de mensagem não é pregado por uma pessoa novinha. Às vezes acontece de um apóstolo Paulo da vida surgir, mas é pregado por pessoas experientes, maduras na fé, na palavra, que têm uma comunhão com Deus, que conhecem a Deus. Os pastores hoje, eles são responsáveis de pregar a palavra de Deus, mas eles não detêm a exclusividade de pregar a palavra. Agora, o que eles têm que fazer é botar fogo no sermão, é ir buscar a unção, para que a palavra não seja apenas uma transmissão de doutrina, mas seja a transmissão da unção e do poder de Deus através dela, que venha curar, que venha a abrir os olhos dos cegos, que venha a expulsar demônios pela pela poderosa pregação da palavra, que venha a levantar os mortos espirituais e físicos. Como nós precisamos de um sermão assim? E eu quero dizer que esse tipo de sermão, de pregação, ela está relacionada com 1 Coríntios capítulo 4, verso 3, né, que fala que a profecia, que é a pregação de hoje, ela exorta, ela consola e ela edifica. Bom, essa era a primeira coisa que nós encontramos, a primeira palavra. Agora, a mensagem também inclui um outro aspecto que nós chamamos de testemunho e que aparece no texto aqui. A palavra significa martirion, que significa transmitir uma verdade e ser capaz de sofrer por ela. Os mártires da igreja cristã primitiva, eles foram martirizados por causa da palavra que entregaram, ou seja, por causa do seu testemunho. E esse testemunho era a respeito da experiência que eles tiveram com Cristo. Inicialmente, só os discípulos, os apóstolos, poderiam dar testemunho. Eu vou explicar por quê. Porque, primeiramente, os apóstolos foram aqueles que viram Jesus lá, né,
desde o seu nascimento, principalmente Tiago e João, que eram primos, né? Que viram Jesus crescer, que viram Jesus ir ao templo e discutir com aqueles mestres da lei, que viram o ministério de Cristo, que viram o seu ensino. Os apóstolos o acompanharam, foram doutrinados por ele, foram testemunhas da sua morte, foram testemunhas da sua ressurreição, foram testemunhas da sua ascensão. Ou seja, os primeiros a testemunhar eram os apóstolos. Só eles faziam isso. Por isso que nós vemos aqui nesse culto que os apóstolos é que estavam testemunhando, né? E se nós prestarmos bem atenção, originalmente a palavra de Atos 1:8 foi dada para eles, naquele início. E Jesus falou para os apóstolos, vocês lembram? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava falando para os apóstolos, que foram testemunhas de tudo aquilo que eles teriam que ir primeiro em Jerusalém, depois em outras cidades e dar esse testemunho. Aqui não é semelhante à pregação. Eles apenas teriam que contar o que eles presenciaram, o que eles viram, como está no verso 33 do capítulo 4 de Atos. Esse testemunho que foi dado com grande poder, porque eles diziam que Jesus estava vivo, então Jesus estava dizendo, olha, eu estou aqui. O próprio Lucas, que é o autor de Atos e que também escreveu o Evangelho que tem o seu nome, quando se dirige a Teófilo, ele diz assim, em Lucas 1, versos de 1 a 3. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram desde o princípio aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Ou seja, ele estava escrevendo algo que foi registrado pelas testemunhas oculares. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 16, ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, tinha gente testemunhando coisa que nunca existiu. Mas olha o que Pedro diz sobre esses testemunhos. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, nós vimos tudo. Nós não estamos inventando. Tem gente aí falando besteira. E tem muita gente que dá testemunho aí de Cristo que mal conhece a Escritura e fala um monte de besteira. Não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, inicialmente, só os apóstolos estavam qualificados para dar esse testemunho. Bom, mas o que aconteceu? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e que eles falaram nas línguas daquelas pessoas que vieram para a festa do dia de Pentecostes, e quando houve aquela conversão em massa, e que de início 3.000, depois passou para 5.000, depois era uma multidão, essa multidão que passou 1 ano em Jerusalém sendo instruída a respeito de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, ascensão e da sua promessa da segunda vinda, eles passaram
a ser testemunhas igualmente. Só que uma diferença: os apóstolos eram testemunhas oculares. Esses agora seriam testemunhas pela fé no Filho de Deus. A coisa acontece também depois, não só com aquelas pessoas que seriam testemunhas pela fé, mas, por exemplo, Estevão. Estevão não foi testemunho ocular, mas ele deu testemunho de Cristo a tal ponto que foi condenado à morte. E aí, enquanto ele morria, você pode ver a história completa em Atos 7, de versículo 1 a versículo 60, mas enquanto ele morria, versos 55 e 56, ele disse: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Ou seja, ele não foi testemunha ocular, foi testemunha pela fé, mas igualmente tinha o poder de enxergar a Cristo. Ainda que fosse uma visão, e nós podemos enxergar a Cristo pela fé, pela maneira como ele se manifesta, como ele fala ao nosso coração. O apóstolo Paulo foi outro, que em Atos 9, capítulo 3, capítulo 9, verso 3 até o verso 5, ele foi com cartas, junto com alguns companheiros, para prender os cristãos, e quando ele está a caminho, uma grande luz brilhou, e Paulo caiu, e ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? E aí a resposta vem: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Paulo teve uma experiência real com Jesus que mudou a vida dele. E dali em diante, ele passou a ser uma testemunha pela fé. Ele não teve a mesma experiência que os 12, mas ele teve uma experiência pela fé com Cristo, experiência que eu tive, que você que é servo de Deus também teve. Então, o conteúdo do testemunho daqueles que foram testemunhas oculares e daqueles que são testemunhas pela fé é o mesmo. E que testemunho é esse? Ele venceu a morte, ele foi elevado aos céus, ele é o Cristo, ele voltará, ele te ama, ele vai perdoar os seus pecados, ele pode salvar a você se você crer, se você acreditar nele você vai para o céu, ele mudou a minha vida e pode mudar a sua. Você precisa se arrepender dos seus erros, se arrepender. Isso é testemunho. Testemunho. Isso é ter uma experiência com Cristo. Isso é falar de Jesus, falar da sua vida. Não precisa ser pastor, não precisa ser seminarista, não precisa ser presbítero, não precisa ser diácono, tem que ser crente. Tem que ser convertido a Jesus Cristo para dar um testemunho. Olha, um dos testemunhos que mais me chama a atenção na Bíblia era de uma pessoa que não tinha instrução nenhuma. Era um homem que estava sentado no beiro do caminho, João capítulo 9, que era cego. Jesus o vê e o cura. E aí, os principais sacerdotes o chamam no templo e o interrogam sobre aquela experiência que ele teve com Jesus. Olha a resposta dele. Porque eles disseram assim: olha, esse Jesus ele é pecador, não acredita nele não. Aí olha o que ele diz: de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Esse é o testemunho.
O que foi que ele fez a você? Perguntaram. Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse a vocês e não acreditaram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Essa é a palavra. Esse é o testemunho. As pessoas vão notar que você é uma pessoa diferente, que antes você era cega para as verdades espirituais, que você não dava a mínima para Deus, mas que agora você vive falando em Deus. Eles vão perguntar: olha, o que foi que ele te fez? Como ele te curou? Como foi que ele trabalhou? E você tem que dar o testemunho. Isso é dar testemunho. Você pode dar um testemunho desse dentro da igreja, você pode dar um testemunho desse fora da igreja, mas é claro, se a sua vida foi mudada, as pessoas vão querer saber como. Aconteceu comigo. As pessoas queriam saber o que aconteceu com você. E eu testemunhava. Agora, se a sua vida não muda, você não tem testemunho para dar. Mais e mais pessoas são salvas por causa dos testemunhos de pessoas, né, que tiveram uma experiência real com Cristo, do que muita pregação, água com açúcar, que é feita por aí sem a unção da palavra de Deus. Então, esse é um testemunho, e tem que ser um testemunho com poder, tem que ser um testemunho que abale as estruturas. A terceira palavra é a palavra evangelizar, né? Que é traduzida para o português por anunciar, no grego euangelizar, ou euangelion, né? Essa palavra nós podemos encontrar no Novo Testamento em várias partes, mas uma que eu gosto bastante é que está em Atos capítulo 8, verso 4, que diz assim: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam, ou seja, evangelizavam, anunciavam o evangelho por toda parte. E o que significa a palavra euangelion? Difícil de falar, né? Mas vou falar a palavra evangelizar ou a palavra anunciar. Significa alguém que traz boas novas. Alguém que tem uma boa notícia para dar. Profeticamente, nós podemos ver isso em Isaías, no capítulo 52, verso 7, que diz que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas e que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso é uma boa notícia. Jesus vive, ele reina, ele ressuscitou. Essa é a boa palavra. Não é a mensagem que tem que ser transmitida. No Novo Testamento, quando José sabe que Maria está grávida pelo Espírito e que ele estava ali ponderando se ia deixar Maria, diz que ele teve um sonho. E nesse sonho apareceu um anjo e disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, não, porque o que nela foi gerado pelo Espírito Santo. E ela vai dar à luz a um menino, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha a boa nova, isso é uma boa nova, é uma boa notícia que nós temos que transmitir às pessoas. Em Lucas, no capítulo 2, do verso 8 até o verso 11, diz que enquanto os pastores estavam ali no campo, apareceu uma miríade de anjos. E aqueles pastores ficaram assustados. Ele diz: olha, não temais, eis que hoje vos trago uma boa nova,
que será para todo o povo, é que vos nasceu na cidade de Davi um menino, e ele será o Salvador, pois ele é o Cristo e o Senhor. Essa é uma boa notícia que pode ser dado por qualquer pessoa. E a melhor maneira de nós transmitirmos o Evangelho, essa boa notícia, é falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é aquele que vai nos libertar dos nossos pecados, é aquele que vai confrontar o diabo, que espiritualmente vai nos dar a vitória. E há um outro texto também, em Mateus, no capítulo 4, verso 15 até o verso 17, que diz assim: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a anunciar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus levou uma nova, está chegando a luz para aqueles que estão nas trevas. E é assim que tem que ser. Né? Você pode fazer isso tranquilamente. Nada te impede de fazer isso, desculpa. Agora, a última palavra é a palavra mais difícil que tem no Novo Testamento. É a palavra profetizar, profetel. É o mais difícil. Eu até falei isso, eu acho que eu não vou falar sobre essa palavra, não. A palavra profetel, ou a palavra profetizar, que ocorria dentro da igreja, literalmente significa irromper sobre um impulso repentino e discurso para emitir conceitos, no caso, no Novo Testamento, divinos, de exortar, edificar e consolar. Os profetas, né, da igreja locais tinham o seu papel de exortar, consolar e edificar. Eu quero lembrar que os profetas do Novo Testamento, geralmente estavam naquela igreja. Haviam poucos profetas itinerantes, apenas Ágabo, que era o único profeta citado como alguém que era reconhecido e que transitava. Mas a maioria dos profetas, eles estavam localizados dentro de suas igrejas. Né? E ele foi um profeta, como diz lá em Atos 11, 27 e 28, que predisse uma grande fome. Depois em Atos 21, verso 10 e verso 11, ele predisse que Paulo ia ser preso, ia ser levado para Jerusalém. Então, havia esses profetas e eles profetizavam na igreja. Tanto é que o capítulo 14 de 1 Coríntios é todo dado para trazer uma instrução de como esses profetas deviam se comportar dentro da igreja. Agora, entendendo que a maioria desses profetas tinham seus ministérios regulares dentro da igreja, nós temos que entender que durante o exercício da profecia no culto, os profetas, eles traziam mensagens referentes ao quê? Ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. Eles diferiam do mestre da seguinte maneira: o mestre ele estudava, ele elaborava, tal, mas os profetas, eles recebiam o que Paulo chama em 1 Coríntios capítulo 4, verso 30, uma revelação das Escrituras e transmitiam, segundo as Escrituras, aquela palavra para a igreja. É claro e evidente que o conhecimento deles era incompleto e parcial, também, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13,
verso 9. Em parte vemos, em parte conhecemos, né? Eles tinham essa limitação. E eles se levantavam na igreja. Então, havia esse grupo, essa mensagem, essa palavra profética dentro da igreja. Evidentemente, esses profetas, eles não eram inspirados. Tanto é que Paulo mandava que eles fossem julgados. Por exemplo, Moisés. Moisés foi o maior profeta de todos. Falava com Deus boca a boca, né, cara a cara, era uma coisa extraordinária. Tudo que Moisés falava não podia ser questionado. Mas quando a gente olha Deuteronômio capítulo 13 e capítulo 18, Deus manda Moisés registrar que como o povo deveria julgar os profetas que se levantassem além de Moisés, dizendo assim diz o Senhor, mas que dizia, vamos procurar outros deuses, vamos fazer isso ou aquilo que não era prescrito por Deus. Ou seja, naquela época havia profetas que nós chamamos de canônicos, ou seja, que falavam a palavra infalível de Deus, e haviam profetas que traziam uma palavra de conforto, de exortação e de consolo, mas que deviam igualmente ser o quê? Julgados. Né? Então, a condição para que esses profetas falassem é que essa revelação estivesse atrelada às escrituras do Velho Testamento. Né? Paulo, ele, claro, não está se referindo aqui a uma revelação histórica, mas a revelação da palavra, não era uma revelação que iria se tornar uma escritura, mas era uma revelação própria para aquela igreja, para a necessidade daquela igreja, à luz da palavra de Deus. Então, nós temos que entender o seguinte, que os profetas do Velho Testamento, homens que falavam, né, a palavra que iria se tornar escritura, assim como Moisés, Isaías, Jeremias, Amós e tantos outros profetas, esses homens, eles eram homens cuja palavra elas não eram questionadas. E o sucessor destes profetas são os apóstolos. E a palavra dos apóstolos também não deveria ser questionada. Por exemplo, Judas e Silas, que eram profetas, depois do concílio de Jerusalém, em Atos 15, eles são enviados para confortar os irmãos gentios. E lá, em Atos capítulo 15, verso 32, diz que eles davam muitos consolos e exortação ao povo. Essa era a função do profeta, que não fosse apóstolo. Eu estou me referindo aos 12 e ao apóstolo Paulo. Esses são os sucessores legítimos dos profetas do Velho Testamento. Então, a profecia que acontecia na igreja era uma profecia embasada nas Escrituras. E a gente pode ver isso até mesmo diferenciando a chamada, como eles foram chamados, né? Como Moisés foi chamado, né? Jeremias diz que ele foi predestinado para ser isso. A gente percebe que o profeta Ezequiel foi chamado por Deus de uma maneira diferente. Então há um contraste entre os profetas canônicos e os profetas do Novo Testamento. Né? Nenhuma menção há de alguém ser profeta de uma igreja local com a palavra soberana do Espírito de transmitir as
escrituras? Não. Eles eram da igreja local. Os apóstolos eram universais, eles iam por toda a igreja. E o que eles falavam não era questionado. A autoridade também deles era diferente. A infalibilidade daquilo que eles falavam era uma coisa também que nós devemos ter atenção. E o local onde eles estavam, como eu disse, Ágabo foi um dos poucos profetas que peregrinou. Poucos. Né? E está nas escrituras o que ele falou. E a igreja entendeu que era verdade, tudo aquilo aconteceu. Mas somente os apóstolos tinham um caráter universal. Eles iam em todas as igrejas, em todas as ordens, em todas as palavras que eles davam, não eram questionados e viraram escritura, viravam palavra de Deus. Agora, qual era a regra para os profetas? Tinha bagunça no culto da igreja? Não. A pregação no Espírito, o testemunho no Espírito, a evangelização no Espírito, a profecia do Espírito, ela não é contrária à ordem. Não havia bagunça. Não tinha que ter bagunça. Por isso que havia ordem. 1 Coríntios capítulo 29, parte A do versículo, diz que apenas 2 ou 3 deveriam falar. E se viesse uma revelação a outro, aquele que estava falando se calasse para que ele pudesse trazer essa revelação das Escrituras. Ou seja, havia espaço, havia controle, havia regra, havia ordem. Agora, a profecia precisava ser julgada. Por isso que os profetas do Novo Testamento, eles não eram infalíveis. Eles tinham que ser julgados, sim. Né? Tinha que pegar a profecia, né, e julgar. Mas Paulo disse, em 1 Tessalonicenses 5, verso 20, que nós não deveríamos desprezar as profecias, mas sim julgá-las. Primeiro, de conformidade com o ensino das Escrituras. Segundo, com a tendência geral dos ministérios dos profetas. Eles estavam se glorificando ou glorificando o Senhor Jesus. E também com a aprovação da liderança reconhecida pela igreja local. Os profetas, eles precisavam ser testados. E concluindo, a pregação, o testemunho, a evangelização e as profecias que aconteciam dentro ou fora da igreja, muitas vezes eram acompanhadas por sinais e prodígios. Curas espetaculares, aquelas coisas todas, né? E a igreja primitiva, ela estava educada para que aquele tipo de culto onde eles estavam participando, estavam educados para entender que aquilo poderia acontecer, e aconteceu muito. Né? Então, era percebido através da unção das diversas formas de mensagens, né? Quer seja ela a pregação, o testemunho, a evangelização e a profecia, todas elas tinham o caráter de exortar, consolar e edificar o povo. Agora, eu não posso terminar sem aplicar. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui são aquelas perguntinhas, né? E a primeira pergunta é: onde podemos nos encaixar nessa parte do culto? Olha, eu diria que nem todos são chamados para serem pregadores expositivos. É difícil. É uma tarefa onde a pessoa tem que se dedicar de tempo integral. São poucos que podem fazer isso. Não quer dizer que você não vai encontrar um presbítero que tem um trabalho secular e que consegue estudar bem e apresentar um sermão bíblico com unção e com fogo, ou qualquer outra pessoa. Não quer dizer.
mas deve ser apresentado por pessoas maduras na fé e que já tiveram uma experiência forte com Cristo no dia a dia. Agora, eu creio que todos são chamados para dar um testemunho. Você pode dar um testemunho. Não precisa fazer quatro, agora são 5 anos de seminário. Né? Todos são chamados para evangelizar e até mesmo para profetizar nos moldes já explicados. Há espaço para todos. É claro que a profecia no Novo Testamento é um dom. Né? É um dom. Não é um chamado de Deus, é um dom. Deus dá um dom. Como dá o dom de mestre, o dom de pastor, o dom de evangelista. Então, é um dom. E se a pessoa tem o dom e exerce o dom conforme as Escrituras e estão dispostas a serem julgadas e testadas, está livre. A igreja pode fazer isso. Há espaço para isso. Nós temos que parar com essa ingenuidade de que julgar uma profecia, aceitar sem julgar é um ato piedoso e espiritual. Nada, isso é imaturidade e criancice. Nós não podemos fazer isso. A segunda pergunta é possível ainda hoje acontecer essas manifestações durante a pregação, assim como acontecia com os receptores originais desta mensagem? Eu creio que sim. Eu não citei o exemplo do reverendo Erlo Stigan, né, lá na África do Sul, em Quacizabanto, que acontece até hoje. Jesus Cristo, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Se Deus quiser soberanamente agir dessa forma, Ele vai fazer. Olha, não havia reunião de cura e libertação no Novo Testamento, nem no Velho Testamento. As pessoas eram curadas com o testemunho, com a pregação, com a evangelização, com a profecia, no ato que eles falavam. Havia situações em que, após o sermão, o apóstolo se dirigia àquela pessoa e transmitia para ela a bênção da cura, mas é um dom. Mas há sim espaço, é possível isso acontecer hoje. Uma terceira pergunta há alguma coisa que possamos fazer para que esse estilo de culto se manifeste hoje na nossa igreja, na Shalom? Alguma coisa que possamos fazer? Eu diria que não. Isso está nas mãos de Deus. É um ato soberano de Deus. Responder à pregação com tais sinais. Contudo, nós podemos criar um ambiente espiritual agradável a Deus. Não é verdade? Nós podemos avaliar a nossa motivação quando o pastor vai pregar, ou o irmão ou a irmã vai pregar. Se você está disposto a olhar para aquilo e ouvir como sendo Deus falando com você. Então, é avaliar a minha motivação diante do testemunho, da evangelização, da profecia. Procurar entender que Ele está no culto e que vai falar com você por meio da palavra. Às vezes as pessoas ficam com raiva do pastor, porque transmitiu uma palavra dura e ele fica com raiva da pessoa. Eu sou apenas o veículo, não fico com raiva de mim, não. Eu só transmito aquilo que Deus manda falar. Então, tem que procurar entender essas coisas. A sua preparação para o culto. Você tem que ser alguém que durante a semana toda deve estar se preparando espiritualmente. Deve estar orando, lendo a Bíblia. Quando você
está preparado espiritualmente, quando você mantém essa comunhão diária, o culto é uma consequência. Há pessoas que vão para o culto e elas enxergam a beleza de Cristo. E há outras que vão para o culto e não conseguem enxergar nada, porque os seus olhos estão fechados espiritualmente. Então, é preciso, sim, que haja um ambiente agradável, né? Um ambiente propício para que isso aconteça no meio do povo. Deus disse lá no passado: não agirei, o meu espírito não agirá mais no meio de vós. Por quê? Porque o povo havia pecado, estava distante. Uma quarta pergunta seria: os milagres e prodígios que aconteceram quando a mensagem é pregada com grande poder do Espírito é uma regra ou foram só para os receptores originais? Olha, eu não posso dizer isso, que é uma regra. Parecia uma regra naquela época, né? Porque eles pregavam, a igreja tremia, eles pregavam, as pessoas parecia, mas eu não posso afirmar que é uma regra. O que eu posso dizer, como disse anteriormente, que é um ato soberano de Deus. Pode acontecer ou não. Aconteceu na África do Sul. Aconteceu em vários outros lugares. Porém, o mais importante acontece, que é o quê? Que é a transmissão da vontade de Deus por meio de sua palavra. Esse é o mais importante. E a quinta e última pergunta, né? Essas manifestações espirituais podem ser produzidas? Devemos aceitar tudo sem questionar? Será que só a Bíblia não basta? Essa foi uma pergunta que não me foi enviada, né? Então, para você que me enviou a pergunta, que deve estar me assistindo agora, eu vou lhe responder e vou responder também para os outros, né? Que serviu para minha aplicação. Olha, primeira coisa, eu não creio que a Bíblia ela veio para substituir os dons espirituais, mas ela é um instrumento para que nós viéssemos a testar a genuinidade dessas manifestações sobrenaturais. Como eu disse, nós precisamos parar com a ingenuidade supostamente espiritual, piedosa, que receia examinar criticamente tais manifestações e que tende a aceitá-las sem exame. Bom, continuando a responder a sua pergunta e te agradecendo porque a fez. Na minha compreensão, as únicas manifestações que precisamos receber como genuinamente procedentes de Deus, sem questionamento algum, são as que estão registradas nas Escrituras. Essas podemos receber. Porque eu creio na possibilidade de Deus agir em nossos cultos, em nossos dias, de forma sobrenatural. Acredito em milagres em nossos cultos, em nossos dias. Acredito que possa acontecer durante a pregação prodígios e sinais, vários deles. Eu acredito nisso. O problema, porém, ele é muito mais complexo do que simplesmente acreditar ou não acreditar na contemporaneidade dos dons. Esse não é o problema. Seria simplista demais, reducionista demais a gente só exigir que o pastor ou os irmãos creiam na contemporaneidade dos dons. O fato é que espíritos mentirosos e enganadores, bem como homens maus e charlatões, são contemporâneos do mesmo jeito. Acredito
na contemporaneidade dos espíritos malignos, na contemporaneidade de Satanás, na contemporaneidade do coração humano depravado e enganador, na contemporaneidade dos homens de consciências endurecidas e que falam mentiras. Eu creio nessas coisas porque a Bíblia diz que essas coisas sempre estarão presentes lado a lado com a obra de Deus, na história, né, no dia a dia. Acreditar somente na contemporaneidade de todos os dons, como eu disse, é simplismo e reducionismo da complexidade que as Escrituras nos apresentam sobre essas manifestações. É indispensável que, juntamente com uma fé num Deus Todo-Poderoso, que faz grandes coisas, que faz sinais, prodígios e maravilhas, que opera com poder no culto, no coração das pessoas e que derrama o seu espírito, esteja também o discernimento e a sabedoria para nós não sermos iludidos por espíritos mentirosos e por falsos profetas. Eu creio dessa forma. E com isso concluo o meu sermão. Olha, o nosso grande testemunho, que tem que ser dado com poder, é de que o nosso Deus, o nosso Cristo, ele marcou a história. Nossa fé é uma fé histórica. A história só pode ser dividida entre antes e depois de Cristo. Tão marcante foi o acontecimento. E esse testemunho que os apóstolos deram com poder, nós também temos que dar. Então nós vamos orar agora, e eu quero lembrar que quarta-feira teremos reunião de oração pelo Zoom, às 20 horas. Não deixe de participar. A última foi uma grande bênção. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te bendizemos pela Tua palavra, pela pregação dela, por aquilo que ela nos trouxe, nos ensinou, nos edificou e nos orientou. E que ela seja aplicada ao nosso dia a dia. E eu quero rogar que o Senhor dê à Igreja Shalom um culto onde haja esse grande poder dinamitador do Espírito, capaz de quebrar os corações mais endurecidos, que haja no meio da pregação sinais e prodígios, mas principalmente a Tua voz falando genuinamente ao coração dos pecadores. Derrama não só sobre a Shalom, mas sobre as igrejas verdadeiras chamadas pelo Teu nome, o poder e a unção do Teu Espírito sobre toda a igreja. E eu rogo em especial pelos profetas locais, pelos pastores, para que preguem um sermão com unção, com fogo, com determinação, com coragem, com fé e com determinação para a glória do Teu nome. Pois assim eu oro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Santo Espírito seja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até quarta-feira no culto de oração. Amém.